Muito boa tarde. Hoje nós começamos mais um Direto da Redação aqui pela sua TV Câmara Osasco. E nesse momento muito especial nós vamos falar sobre história. E não é uma história qualquer, é a história da cidade de Osasco. E para falar sobre a cidade de Osasco, sobre história e sobre o projeto Nossa História, o convidado mais que especial do dia é o Bognar. Seja muito bem-vindo, viu, Bognar? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a toda a equipe aqui da TV Câmara. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando o programa. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nossa alegria que é receber o senhor aqui, não tenha dúvida disso. Para a gente começar a nossa conversa, já é tradição aqui no programa, a gente trazer um vídeo que o nosso produtor Eliabe Vicente produz para falar um pouquinho da história, e nesse caso a história do senhor. Vamos ver como é que ficou o trabalho dele. Oi, Fernanda. O convidado de hoje é Sebastião Bognar. Ele nasceu em Álvaro de Carvalho, interior de São Paulo, em 17 de janeiro de 1953. Filho de imigrantes da Hungria, Bognar foi o sexto filho de uma família com 11 irmãos. Chegou em Osasco em 1969. Começou a trabalhar na feira vendendo banana, onde trabalhou durante 11 anos. No ano de 76 foi eleito vereador, o mais jovem até então, sendo também o mais votado da legenda. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de 1980 até 1982 e no mesmo ano foi candidato a prefeito, mas perdeu a eleição por apenas 1.000 votos. Foi secretário de Esportes, Recreação e Turismo na SEDERT, Secretaria dos Desportos, Recreação e Turismo de 83 a 85, quando dirigiu também a Secretaria de Cultura. No ano de 1986, foi eleito deputado estadual e permaneceu na Assembleia durante 4 anos. Em 1990, afastou-se da vida pública. No ano de 2001, a convite do então prefeito Celso Giglio, Bognar retornou ao cenário político e foi eleito vereador novamente, mas assumiu a Secretaria de Meio Ambiente. Sua ação nessa pasta foi decisiva na implantação de inúmeras atividades e equipamentos que colaboram ainda hoje para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Foi reeleito vereador por mais 3 mandatos consecutivos, em 2004, em 2008 e em 2012, encerrando esse último em 2016. Atualmente, Bognar coordena o projeto Nossa História, que tem como objetivo ampliar o registro histórico e documental da cidade. Aos 64 anos, 48 morando em Osasco, ninguém melhor do que ele para estar à frente de um trabalho de memória. Bognar tem uma história muito interessante que às vezes se confunde com a história da nossa cidade. Fernanda, tenho certeza que vai ser um bom programa. Realmente o senhor tem uma história muito bem vivida na cidade de Osasco, dentro do cenário político, dentro das periferias, dentro dos caminhos mais íntimos da cidade de Osasco. E agora, de uma maneira muito especial, vai fazer parte do projeto Nossa História, está coordenando esse projeto, são 48 anos vividos aqui na cidade. Como é que está sendo fazer isso para o senhor? Primeiro, eu quero cumprimentar vocês pelo vídeo, né? Vocês foram muito felizes de fazer isso, né? Fiquei emocionado de ver. Queria dizer para você assim, ó, eu fiquei surpreendido e feliz com o convite do prefeito Rogério Lins, que embora sendo um prefeito assim muito jovem ainda, né? Ele tem apenas 38 anos, mas ele tem dentro dele essa questão de fazer com que a cidade de Osasco possa ser uma cidade com mais qualidade de vida, possa ser uma cidade que a população possa realmente amar mais a cidade, gostar mais da cidade. Mas as pessoas só vão poder gostar, só vão poder amar aquilo que conhecem. E nós temos um registro histórico de Osasco que é fantástico. Nós temos diversos organismos, diversas personalidades da nossa cidade que escreveram a nossa história. Os fatos da nossa história são fatos maravilhosos, a nossa história é riquíssima. E esses fatos estão devidamente registrados. Porém,
nós podemos ampliar mais ainda esse registro. Nós podemos fazer com que tudo isso seja ainda maior. E é para isso que o prefeito Rogério Lins me convidou, e eu estou nessa coordenadoria, desenvolvendo essa atividade com muita alegria, com muita satisfação, até porque tem muito dessa história, né, já há 48 anos que eu também já estou vivendo, né? Além de viver essa história, o senhor participou ativamente da construção da cidade, né? Até por estar no poder público, participou das mudanças e das composições da Osasco que a gente conhece hoje. E o senhor fala do registro, muito mais do que o registro, é trazer esse registro ao público, né? À sociedade, para que eles conheçam de fato a cidade de Osasco e a história da cidade, né? É isso, né? À medida que a gente vai ampliar o registro, com tudo que nós já temos, nós vamos popularizar essa história, nós vamos fazer com que essa história possa chegar mais às pessoas. Então, o público-alvo desse nosso trabalho é a população de um modo geral, né? Aqui não tem restrição a nada nem a ninguém, é aos fatos, na verdade, né? Nós temos que trabalhar com isso. Mas nós vamos dar uma atenção especial para o nosso público estudantil, para os nossos estudantes. Então, a rede municipal de ensino, eu já estive lá com a secretária Ana Paula Rossi, muito receptiva, amou o programa e já está trabalhando ele também nas escolas. Só aí são 143 unidades escolares aqui da cidade, só da rede municipal. Na rede estadual, a mesma coisa. Eu fui lá com a professora Irene, maravilhosa também, já abraçou o programa com as duas mãos e já levou o programa para as escolas, através da sua equipe também. E as escolas já estarão participando do desfile de 7 de setembro com o tema A História de Osasco. E mais, né, as escolas que não têm bandeiras passaram a ter bandeiras, né? Não é só um registro que está sendo trazido à tona, um registro que ainda não exista, um pedaço de história que ainda não foi formado, está sendo composto agora, né? Pelos próprios alunos e professores de cada uma das unidades. Olha que legal isso, né? Então, foi promovido já nas escolas da rede estadual e da rede municipal um concurso para que pudesse estabelecer qual seria a bandeira da escola. E cada escola fez a sua bandeira e eles vão estar apresentando de forma inédita no desfile de 7 de setembro. À frente de cada uma das escolas virá a bandeira que a própria comunidade escolar escolheu, desenhou, confeccionou, a própria unidade escolar. E traz a juventude para viver a cidade, né? Porque a juventude tem essa característica de talvez não viver tanto história, de não participar, quer viver mais o momento. E quando o jovem está fazendo história, ele passa a se interessar mais, né? Vem para o projeto mais naturalmente. Porque, na verdade, nós seres humanos, todos nós somos assim, né? A gente vive das referências. Quem são as nossas referências? Quem são as pessoas que influenciam a nossa formação, o nosso conhecimento? Quais são as pessoas que proporcionam, ou as instituições que proporcionam esse nosso crescimento interior, essa nossa integração, essa nossa responsabilidade, essa nossa clareza que nós não vivemos isolados, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, né? Então, esta referência é importante que ela seja dada à nova geração, à geração que vem vindo. Porque se nós não dermos referência nenhuma, o jovem, qualquer caminho que ele tomar, está bom. Certo, errado, vai estar bom, porque não tem nenhuma referência. Se nós oferecermos uma referência negativa, a possibilidade dele errar é muito grande, porque a referência que ele tem é negativa. Se nós oferecermos uma referência positiva, a possibilidade dele acertar é muito maior, porque a referência é positiva. E para participar desse projeto, existe também uma parte do projeto, de fato, é o hasteamento das bandeiras, né? Que vai resgatar e trazer para o público que está passando ali no calçadão a história, mostrar ali na prática, no dia a dia, um pouquinho de história, não é mesmo? Isso, porque assim, ó, à medida que nós vamos ampliar o nosso registro histórico, nós vamos ter assim centenas, até milhares de datas a serem celebradas. Não é? Por exemplo, dia 26 de outubro, nós vamos celebrar em Osasco 30 anos da fundação do Círculo Italiano. A comunidade italiana de Osasco, que nasceu, né? Osasco nasceu da comunidade italiana, do Antônio Agu. Né? Então, a comunidade italiana de Osasco, através lá do Paulinho,
da Marinélia, eles estão organizando isso e vão celebrar os 30 anos de fundação do Círculo. Quantas pessoas sabem disso? Não é? Então nós vamos ajudar a propagar tudo isso. E nós vamos fazer de uma forma que também lá no calçadão, a gente vai também ajudar a divulgar isso através do hasteamento das bandeiras, porque a comunidade italiana de Osasco vai hastear a sua bandeira nesse dia lá no calçadão, né? Então nós teremos a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo e a bandeira de Osasco, todas as semanas. 4 outras bandeiras de uma escola, de uma família, de uma entidade, de um bairro da cidade, de acordo com o calendário, de acordo com a história. A gente vai estar hasteando essa bandeira. E quem não sabe o que está acontecendo vai despertar a curiosidade, né? O interesse em descobrir por que uma bandeira é diferente, por que aquele momento está acontecendo publicamente ali no meio da cidade de Osasco, não é mesmo? A gente vai fazer uma pequena paradinha, viu, Bognar? Para você que nos acompanha, a gente vai fazer um pequeno break e a gente volta já já falando mais sobre a história de Osasco e sobre o projeto Nossa História. Não sai daí, é rapidinho. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Para alterar a titularidade da conta de energia da AES Eletropaulo é muito simples. Se você ainda não é um cliente da AES Eletropaulo, ou seja, não tem conta de energia cadastrada em seu nome, basta solicitar aqui. Agora, se você já possui cadastro na AES Eletropaulo e tem conta de energia em seu nome, acesse a agência virtual com seu CPF e o número da sua instalação. Dentro da agência virtual, faça a solicitação de transferência de nome, informando o número da nova instalação e endereço. Este serviço está disponível apenas para clientes pessoa física. Esteja atento ao inserir seus dados. Garanta que eles estejam corretos e que os documentos anexos estejam legíveis. Para evitar dor de cabeça, atente-se e verifique previamente se o imóvel possui débitos, para não haver problema com a execução deste serviço. Feito isso, o prazo de sua efetivação de transferência é de 3 dias úteis. Muito simples, né? Toda pessoa idosa deve ter acesso a políticas públicas para envelhecer com dignidade. O envelhecimento é um desafio para toda a sociedade. Estamos vivendo mais e queremos viver melhor. Parte do seu imposto de renda pode ajudar projetos sociais que atendem idosos. Contribua você também. Para mais informações, acesse nossos sites. Cuidar da pessoa idosa é responsabilidade de todos. E você conhece bem Osasco? Vive a história de Osasco? Se não conhece, vai adorar o projeto Nossa História. E se conhece, vai ficar muito contente de poder reviver e relembrar os momentos vividos da história de Osasco. E para compor essa história e para coordenar esse projeto, quem está levando é o Bognar. Bognar, quem que participa desse projeto? Você falou das escolas, mas tem mais alguém envolvido que pode participar? Quem quer participar? Como é que faz? Tá. Nós temos um número imenso já de pessoas e de entidades
participando do projeto, né? À medida que a gente foi conversando, foi falando, foi convidando, né, a gente foi muito bem acolhido nesse sentido e nós temos um número já imenso de pessoas e de entidades participando, de famílias inclusive. Então, todos aqueles que quiserem participar, né, a referência é lá a Prefeitura de Osasco, né? Mas já a gente vai ter telefone, a gente vai ter e-mail, já a gente vai ter outros meios de comunicação que vão facilitar esse contato. É que esta fase que nós estamos vivendo do programa agora é a fase ainda da parte de organização, né? De contato já, mas também da organização ainda, né? Então, à medida que a gente for andando um pouco mais, nós vamos dar referências para que as pessoas possam procurar o programa e poder se inscrever e estar participando dele também. Todos são muito bem-vindos. E é um projeto muito grande, é um projeto sério que abrange toda a cidade de Osasco e não vai ser difícil ser feito por poucas pessoas. Como é que têm sido feitas as parcerias para que isso tudo fique de fato operacionalizável? Então, nós temos algumas entidades que eu vou citar então. As nossas escolas municipais, através da Secretaria da Educação, as nossas escolas do Estado, através da Diretoria de Ensino, a História Viva de Osasco, através da Ordem dos Emancipadores de Osasco, através do CETRA, que estão lá participando, e assim, através do comércio, da indústria, né, o nosso Parque Fabril, tanto o nosso Parque Fabril antigo, que não existe mais, como o nosso Parque Fabril ainda hoje existente em Osasco, o nosso setor de serviços, o terceiro setor da nossa sociedade, né? Cada uma dessas áreas, a gente está encontrando ali alguém que se dispõe a estar voluntariamente colaborando com o programa. A gente chama isso de equipe de apoio, né? No horizontal. Então, essa equipe de apoio, ela fica responsável pelo grupo de extensão, aí no vertical, né? O grupo de extensão é onde nós vamos chegar, em toda a parte de Osasco. Então, todo o setor, todo o segmento. Vou citar aqui 2 nomes da cultura de Osasco que trabalharam muito pela cultura dessa cidade. Rubem Pignatari, Dudu Rodrigues, estão participando do projeto. Nós temos o Agop, que tem o Agop Garage, que é o grande nome da cultura de Osasco hoje, porque o trabalho que ele faz na internet é uma coisa fantástica, fabulosa, de pesquisa, de apresentação, e ele não tem esse negócio, olha, isso aqui é meu, é da minha autoria, eu guardo para mim, ninguém pode ver. Não, ele abre para todo mundo. Nós temos os nossos fotógrafos da prefeitura que registraram histórias lindíssimas. Um deles já até se foi, né, o Rômulo Fazanaro, com fotos maravilhosas da nossa cidade. E assim, a gente pode citar aqui dezenas, centenas de pessoas que já estão participando do processo. E todo esse conteúdo histórico, depois de pronto, depois de aglutinado, como é que vai ficar disponível para a sociedade? Como que vai ser encontrado? Isso. Então nós vamos organizar por área, por setor, né, por segmento. Dentro do segmento nós vamos novamente segmentando até chegar no agrupamento necessário. E aí nós vamos fazer vídeo, né? Nós vamos fazer através de entrevista, porque o pessoal da nossa imprensa da cidade, tanto da imprensa escrita, como das nossas TVs aqui da cidade também, já se propuseram a participar e a gravar o programa semanalmente com aquelas entidades que vão estar sendo homenageadas naquela semana, fazendo esse registro. Os jornais da cidade, nós vamos ter o site da prefeitura que vai trazer esse material também, e nós vamos fazer publicações setorizadas. Então, por área, né, cada setor, cada área, a gente vai ter publicações para ficar mesmo o registro a quem queira poder acessar. Uma das suas bandeiras, não de agora, de sempre, posso dizer, é o ampliamento, a ampliação do sentimento cívico, né? Do amor, do sentimento de estar junto da sociedade e da sociedade local. Como que o senhor enxerga que esse projeto vai abraçar tudo isso? Juntar a história, como o senhor disse, tornar próximo. Quem conhece, ama, e é difícil amar o que não se conhece. O senhor acha que isso vai juntar tudo? Como o senhor espera que seja a reação no final das contas? Porque a gente precisa
nós que estamos no poder público, né, nós todos que temos essa responsabilidade pública, nós temos que olhar um pouquinho nessa direção. Então, veja só, nós temos que despertar no jovem esse sentimento cívico, patriótico. As pessoas, de modo geral, estou falando aqui de forma genérica, misturam muito o que é o governo e o que é a pátria. O governo é passageiro, a pátria é perene. As pessoas misturam o que é a administração municipal e o que é a cidade. Então, a cidade fica, a administração passa. Então, nós temos que ter essa separação, nós temos que enxergar que são coisas diferentes, caminham paralelas, é igual linha de trem. As duas linhas caminham paralelas e não podem nem abrir nem fechar. Mas, obrigatoriamente, tem que ter as duas linhas. Agora, quando as pessoas entendem isso, elas passam a participar mais do processo, elas passam a entender que queira ou não, que goste ou não, que aceite ou não, que esteja como esteja no momento, como nós estamos vivendo um momento político muito difícil, né, no país inteiro, que é importante essa participação, é importante esse entrosamento da sociedade, essa forma de atuação de todos nós da sociedade, porque se nós queremos uma sociedade melhor do que a que a gente tem que construir essa sociedade. E construir significa todos nós estarmos participando. Construir uma sociedade melhor não é vai aparecer um líder, vai aparecer um Messias que vai resolver tudo isso, não é. Para construir uma sociedade melhor, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E não necessariamente sendo vereador, sendo político, participar da sociedade política, politicamente, entendendo e vivendo isso e dando opinião e se esforçando num conjunto para que a coisa mude, né? Sim, porque veja só, você pode fazer essa pesquisa se você quiser, qualquer pessoa pode fazer também. Pergunte para 10 pessoas de quem votou na última eleição. Metade não vai saber responder de quem votou. O outro votou nulo, votou branco. Anulou o direito que ele tinha de escolha. E aí assim, ó, mas nenhum dos candidatos me serviam. Ok, então quem é o melhor candidato? Eu seria o melhor candidato. Então vai ser o candidato. Não, mas eu não quero participar de política. Ou então tem que encontrar uma outra forma, um outro caminho. Por quê? Porque nós só vamos construir uma sociedade melhor através da via democrática, da participação. Aí sim nós vamos construir, mas nós temos que construir. É isso que a história faz com a gente. E a história mostra isso, né? Claramente, que sociedades que são mais integradas, que se comprometem com a política, com a vida social, evoluem mais rápido, né? Caminham a passos mais largos do que sociedades que consideram que a política faz a parte dela e a sociedade comum simplesmente vive a parte de sociedade comum, né? Aquilo que nós falamos da linha do trem, né? Não dá para o trem andar com uma linha só sociedade, só política. Não dá, tem que ter as duas coisas. E a política, na verdade, é a representação da sociedade. Então, quando os nossos políticos estão nessa situação que estamos, é porque a nossa sociedade é assim. Claro que existem as exceções, também na política existem as exceções. Na sociedade, idem. Então, a nossa sociedade, sendo melhor, nós vamos ter representantes melhores. A nossa política sendo melhor, a nossa sociedade vai ser melhor. Uma complementa a outra, não dá para separar uma da outra, porque aí a gente vai para o caos. É a soma de esforços em busca do bem maior, do bem comum, que é a sociedade. A gente vai fazer mais uma pequena paradinha, viu, Bognar? Para você que nos acompanha, espera só um pouquinho, a gente volta falando mais sobre o Projeto Nossa História, sobre a cidade de Osasco. Não saia daí, vai ser bem rapidinho. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Mas eu sei quem vocês são. São aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas por o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente
gente aprenda. Falta creche, falta escola e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quiser ser a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato. Ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. De volta com o Direto da Redação, hoje falando sobre o projeto Nossa História, que vai contar a história viva, a história recente da jovem cidade de Osasco. E para cuidar desse projeto, para encabeçar e orientar, ninguém melhor do que o Bognar, que tem uma história, né, Bognar, que se confunde com a história da cidade. Tem mais algum detalhe, assim, alguma nuance que o senhor quer deixar aberta, assim, e esclarecida para quem está em casa? Então, nós vamos ter todas as quartas-feiras, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos ter o hasteamento das bandeiras lá no calçadão da Antônio Agu, no dispositivo que está instalado ali na frente do Osasco Plaza Shopping, que, aliás, é o nosso parceiro, também é um dos parceiros nessa empreitada, né? Então, o que vai acontecer ali na quarta-feira, de manhã, o hasteamento das bandeiras, nós vamos estar gravando, nós vamos estar registrando, né? Fotografando, filmando. E depois nós vamos, durante aquela semana, nós vamos ter uma tela, uma TV, lá dentro do shopping, que vai estar passando o vídeo daquilo que aconteceu na quarta-feira, durante toda a semana. Aliás, também vamos ter alguns painéis fotográficos, que também vão estar registrando, mostrando o acontecido na quarta-feira de manhã, durante o hasteamento da bandeira. E aí cada instituição, cada família, cada bairro, cada unidade escolar que tiver, cada família que tiver participando daquela semana, vai ter um pequeno painel lá dentro do shopping que vai estar contando também a história dessa família, dessa escola, né? A gente, quando começa a olhar assim no micro da história da cidade, a gente se emociona, porque a história de Osasco é uma história lindíssima, fantástica, maravilhosa. E a partir de quantos anos de história em Osasco a família vai poder participar do projeto? Tem um mínimo de tempo de Osasco para fazer parte? Todas as famílias estão convidadas a participar. Quando o prefeito Rogério Lins me chamou e falou do projeto, ele fez questão de dizer que ele queria Osasco como um todo, o povo como um todo, não é? Então, é assim, ó, todas as famílias, independente do tempo que está aqui, claro, quem tem um período maior, talvez não, com certeza tem um período maior para contar e talvez tenha mais história para contar. Mas quem tem um período menor tem história para contar também. Qualquer pessoa que chegou em Osasco, que esteve aqui, qualquer família que esteve aqui, independente do período, essa família tem uma história. E se a gente tirar essa família da nossa história, a nossa história não fica completa, fica incompleta. Então não é se é família famosa, se é tradicional, se é antiga demais. Não, claro, tudo isso vai agregando, não é? Mas todas as famílias que quiserem fazer o seu registro histórico, eu tenho, por exemplo, um caso lá do Jardim Padroeira. Uma família que chegou aqui em Osasco, era só mato lá no Jardim Padroeira ainda, não tinha sequer ônibus, né? Era uma estrada, não era avenida, era uma estrada para chegar lá onde eles chegaram. Construíram a casa,
e ajudar a construir o bairro. Eles vivenciaram aquilo tudo. Essa família está registrada na história? Oficialmente não. E é isso que nós vamos fazer agora, porque daqui mais 10, 20, 30 anos, perde-se esse registro, não tem mais como se fazer. Então é isso que nós vamos fazer agora. Esta família contribui demais para o desenvolvimento da cidade. Eles participaram da história da cidade, só que isso não está registrado em lugar nenhum. Só para dar um exemplo. Então, qualquer e toda família, qualquer e todo segmento da sociedade osasquense que queira fazer o seu registro, é muito bem-vindo. E agora falando um pouquinho de história mesmo já estabelecida, o senhor legislou aqui na Câmara dos Vereadores de Osasco e um dos mandatos do senhor foi de 6 anos. E não foi um mandato só na história que foi de 6 anos. Por que teve um mandato de 6 se o normal é ser de 4? Interessante essa pergunta. Nós tivemos em 1980 a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. Foi uma tentativa que foi feita de se unificar as eleições. Então, em vez de ter a eleição a cada 4 anos, a gente teria essa eleição a cada 6 anos e os mandatos todos seriam coincidentes. Então, aquela eleição de 80 ela não aconteceu, a eleição aconteceu em 82, e na eleição de 82 nós tivemos 5 cargos disputados: vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e governador, né? Então, e ainda, 6 cargos. E o senador, tinha senador também. Então, 6 cargos foram disputados. Só não havia ainda a votação para a presidência da República, que ainda era por voto indireto. Então, nesses 6 cargos, nós tivemos aquela eleição com o voto unificado, era obrigatório votar no mesmo partido em todos os cargos, e depois teve então um mandato de 6 anos. Então, o mandato anterior, de 80, foi prorrogado, por isso ele teve 6 anos, e o mandato de 82, ele já foi um mandato estendido de 6 anos. Aí, em 88, voltou novamente a se fazer a eleição diversificada, tendo eleição a cada 2 anos novamente. O que é legal, porque é democrático tudo isso, mas assim, mas é um atraso para a cidade, para o estado, para o país, para o povo, porque o político assume, ele não está olhando a administração, ele está olhando a próxima eleição. E aí a gente, estou falando regra geral também, né? Não é todo mundo, mas é assim que funciona como regra geral. E aí a gente tem um prejuízo danado, porque ao invés de estar trabalhando para fazer uma boa administração, fica trabalhando, buscando a eleição. E aí o país também tem uma tendência de dar uma pequena parada a cada 2 anos, Sim. porque a máquina pública tem algumas restrições pré e pós-eleição, então para, né? Perde o ritmo. Perde todo o ritmo administrativo, né? Todo o ritmo organizacional, perde-se tudo, porque a cada 2 anos tem eleição, e é o que você falou. A legislação, no período anterior, proíbe. No período posterior, proíbe. Então, fica um hiato ali que acaba prejudicando por demais a administração pública. A culpa não é só dos políticos, não. A culpa é de todos nós, porque nós precisamos mudar isso tudo, nós precisamos transformar isso tudo. E aí, sim, o que a gente poderia ter? A gente poderia ter eleições de todos os cargos, numa só vez, com mandato de 5 anos. Aí, então, o político tem tempo para trabalhar, proibida a reeleição do executivo, porque isso é importante, que, né, não pode ter eleição do executivo. A eleição do executivo prejudica também, porque fica-se, na maioria dos casos, trabalhando só a reeleição. E como que o Bognar, que era bananeiro, vendedor de bananas, passou a fazer política, veio para o cenário político? Como é que foi essa parte da sua história contada aqui para a gente? Na verdade, eu nunca pensei de ser político, né? Eu vendia banana na feira e estava feliz na feira vendendo banana, né? Jamais passou pela minha cabeça disputar uma eleição, participar do poder público, jamais pensei isso. Aí um dia o diretor da escola, chamado Natalino Fidêncio, lá do Larizate, onde eu estudava, ele me fez o convite. Eu era presidente do Centro Cívico
e ele me fez o convite para participar do processo político, para ser candidato a vereador. E no primeiro momento eu resisti, não queria, achei que não devia, né? Mas depois eu acabei topando, né? Ele fez um desafio que eu acabei aceitando o desafio dele, né? E aí eu comecei a participar do processo político e foi muito gratificante, porque os fregueses que eu tinha na feira, quando eu falei que era candidato, eles viraram meus eleitores, né? As pessoas que eu tinha amizade no meu bairro, no Jardim das Flores, onde eu sempre morei, quando souberam que eu era candidato, também passaram a apoiar. E antigamente era diferente do que é hoje, né? Hoje, uma grande parte, eu estou sempre falando aqui de forma genérica e dizendo sempre que existem as exceções. Mas hoje, uma grande parte das pessoas que você vai pedir o voto, elas têm outros interesses no voto. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu falava para alguém que era candidato, a pessoa me perguntava, e qual é o seu projeto? O que você pretende fazer se você for eleito? Era essa a pergunta que o eleitor fazia. Era essa a troca que o eleitor queria. Era muito diferente, né? Então, tinha também as exceções, claro. Tinha também quem queria um jogo de camisa, quem queria... Tudo isso tinha. Agora, você imagina se eu, bananeiro, ia ter condições financeiras de dar algum presente para alguém. Jamais, não é verdade? Então, tinha o ideal. Isso, sim, muito forte, muito presente, né? Porque independente de eu estar na feira ou não, de eu estar na política ou não, de eu ficar fora da política, como eu fiquei 10 anos nesse período todo, eu fiquei 10 anos afastado, independente de eu estar aqui na Câmara, de eu estar na Assembleia, de eu estar na SEDERT, de eu estar no meio ambiente, onde eu estiver, de eu não estar em lugar nenhum publicamente, sempre eu trabalhei pelo ideal. Eu sempre busquei isso, de que a gente pudesse construir uma sociedade melhor, que a gente pudesse ter uma cidade com mais qualidade de vida, porque isso faz com que todos nós possamos ser mais felizes do que nós somos. Eu não tenho dúvida de que o projeto Nossa História está em excelentes mãos, porque o senhor fala de Osasco, fala da história, fala de tudo com muito amor, com brilho nos olhos e com intensidade. Eu espero que o projeto venha a público logo para que a gente possa se aproveitar muito de tudo que vai vir de bom por aí. O senhor quer deixar um recadinho para quem está em casa, para quem acompanhou e para que esperem assim, ansiosos como eu, o resultado do projeto? Eu quero só agradecer, né? Agradecer primeiro o prefeito que confiou esse projeto para que eu pudesse tocar, né? Agradecer as pessoas todas que estão participando dele, as instituições todas que estão participando dele. Agradecer vocês aqui da TV Câmara, que são parceiros de primeiríssima hora e que estão já colaborando. O programa nem foi lançado ainda, vocês já estão colaborando na divulgação desse programa. Agradecer as pessoas todas que moram em Osasco, que residem aqui, que construíram essa cidade com todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que ela oferece de bom, com tudo aquilo que ela também não oferece de bom, as dificuldades que a cidade tem, mas que é a nossa cidade. Então, agradecer a cada um pela participação, pelo empenho e pelo entendimento que tiveram de que, através do registro ampliado da nossa história, da propagação dessa nossa história, nós vamos fazer com que as gerações futuras, os jovens que vêm vindo, que estão se formando, possam também ter uma referência, né? Olhar aquilo que nós acertamos, eliminar aquilo que nós erramos, né? Para que possa ter mais qualidade de vida e uma cidade melhor para a gente viver. Desejo ao senhor um excelente trabalho no projeto e que venham os frutos logo para que a nossa sociedade possa se beneficiar desse trabalho tão bonito. Muito obrigada, viu? Para você que acompanhou a nossa programação, essa foi a entrevista com o Bognar falando sobre o projeto Nossa História. Em breve a gente traz mais informações para vocês de como participar, de como interagir e depois de como ver os resultados disso tudo. A gente vai trazendo as informações para vocês ao longo do tempo, à medida que elas forem surgindo. A gente se encontra todas as terças e quintas, às 14h30 da tarde, aqui na TV Câmara Osasco. A gente se vê.